Você já parou para sentir o quão exausto você está de tentar controlar absolutamente tudo? Aquela ansiedade crônica que aperta seu peito quando o futuro parece incerto? O cansaço profundo de tentar forçar a vida a caber nos seus planos? Como tentar represar um rio com as próprias mãos? Vivemos em um estado de tensão constante. Nossos punhos estão cerrados, agarrando nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossas expectativas, com medo de que, se relaxarmos por um segundo, tudo vá desmoronar. E o resultado é essa insatisfação silenciosa, essa sensação de que, apesar de todo o esforço, estamos perdendo o essencial. Estamos tão ocupados tentando gerenciar a vida que esquecemos de viver. E se eu lhe dissesse que todo esse esforço é a causa do problema, não a solução? E se eu lhe prometesse que nos próximos minutos vou lhe entregar a chave para desarmar essa luta? Uma chave que contradiz tudo o que nos ensinaram sobre sucesso e esforço. Baseado na profunda sabedoria de Alan Watts, vou lhe provar que o maior ato de poder que você pode exercer não é agarrar com mais força, mas sim ter a coragem de abrir a mão. Hoje quero falar com vocês sobre uma das descobertas mais libertadoras que você pode fazer nesta vida. Quanto mais você se desapega, mais a vida, de formas que você nem imagina, corre para lhe dar tudo. E não digo isso como algum tipo de promessa mística ou moeda de troca espiritual. Digo isso como um fato prático e observável sobre como a existência realmente opera. Mas antes, sejamos claros sobre o que significa deixar ir ou se desapegar, porque existe um enorme mal-entendido sobre isso. As pessoas pensam que se desapegar significa tornar-se passivo, indiferente ou irresponsável. Que se você deixar ir, perderá sua ambição, seu cuidado pelos outros, sua capacidade de realizar as coisas. Isso é um disparate, um completo disparate. Desapegar-se não é sobre abandonar a vida, é sobre mergulhar na vida. É a distinção entre nadar contra a correnteza, exaurindo-se na luta, e aprender a fluir com a água, usando sua força para levá-lo adiante. Pense em um mestre pianista. Quando ele toca uma peça complexa, seus dedos pressionam as teclas com uma intensidade desesperada? Claro que não. Seu toque é firme o suficiente para produzir o som, mas relaxado o suficiente para deixar a música fluir. Se tocasse com muita força, a música soaria forçada, mecânica. Se tocasse com muita leveza, não haveria música alguma. Há um equilíbrio dinâmico perfeito, uma harmonia entre o controle e a entrega. É exatamente assim que precisamos abordar a vida, não com o aperto mortal de alguém apavorado por perder o controle, mas com o relaxamento confiante de quem entende que o controle sempre foi uma ilusão, de qualquer maneira. Veja, vivemos sob a tremenda ilusão de que devemos ser os diretores da peça cósmica, que se planejarmos o suficiente, nos preocuparmos o bastante, controlarmos com firmeza suficiente, podemos fazer tudo sair conforme nossos desejos. Mas a vida tem outras ideias. A vida é como um grande rio, e nós somos como folhas flutuando em sua superfície. Podemos escolher como flutuamos, mas não podemos escolher para onde o rio vai. A pessoa que não aprendeu a se desapegar passa a existência inteira lutando contra o rio. Ela rema freneticamente tentando subir a correnteza, desgastando-se em uma batalha que nunca pode vencer. A pessoa que aprendeu a arte de se desapegar descobre algo maravilhoso. Ela descobre que pode navegar as correntes, pode escolher qual braço do rio seguir, pode até influenciar a direção de seu fluxo, mas ela faz isso trabalhando com a água, não contra ela. Deixe-me contar uma história que ilustra isso perfeitamente. Havia um homem que possuía um lindo jardim. Ele passava cada momento acordado, cuidando dele, preocupando-se, tentando controlar cada aspecto. Ele ficava obcecado com a simetria perfeita, podando cada folha que ousava crescer errado, exigindo que as flores abrissem em uníssono. Ele se enfurecia com o sol quando estava muito forte, ou com a chuva quando era escassa. E sabe o que aconteceu? Seu jardim era medíocre, na melhor das hipóteses. As plantas pareciam sufocadas, estressadas, carecendo da vitalidade natural que torna um jardim verdadeiramente magnífico.
Então, um dia, exausto por anos dessa luta, ele simplesmente desistiu. Não no sentido de abandonar o jardim, mas no sentido de render sua necessidade de controlar cada detalhe. Ele continuou a plantar, a regar, a cuidar, mas fez isso com uma qualidade de atenção diferente. Ele fazia seu trabalho e então dava um passo para trás. Ele permitiu que o jardim fosse ele mesmo. O resultado foi mágico. As plantas começaram a florescer de maneiras que ele nunca tinha visto. O jardim desenvolveu sua própria personalidade, seu próprio ritmo, sua própria beleza única. Ao abrir mão de sua necessidade de controle, ele deu ao jardim o espaço de que precisava para se tornar tudo o que podia ser. É exatamente isso que acontece em nossas vidas. Quanto mais relaxamos nosso aperto em como as coisas deveriam ser, mais espaço criamos para que as coisas sejam maravilhosas de maneiras que nunca poderíamos ter imaginado. Mas é aqui que fica realmente interessante. A maioria de nós tem pavor de se desapegar porque achamos que vamos perder tudo. Pensamos que, se não estivermos constantemente vigilantes, constantemente nos esforçando, constantemente nos preocupando, tudo vai desmoronar. Esse medo se baseia em um mal-entendido fundamental sobre a natureza da realidade. Você não é uma entidade isolada do cosmos. Você não é um ser pequeno e isolado lutando para sobreviver em um mundo hostil. Você é o próprio universo se expressando como você neste tempo e lugar específicos. Quando você entende isso verdadeiramente, não apenas intelectualmente, mas em seus ossos, o medo de se desapegar começa a se dissolver. Pense na sua respiração. Você precisa se lembrar de fazer seus pulmões inspirarem e expirarem? Você controla conscientemente o ritmo do seu coração à noite? Claro que não. Seu coração bate sozinho, perfeitamente, eficientemente, sem qualquer esforço da sua mente consciente. Isso não é porque você é descuidado ou irresponsável. É porque seu corpo é parte de uma vasta inteligência que sabe exatamente o que está fazendo. Da mesma forma, sua vida faz parte dessa mesma vasta inteligência. Quando você se desapega, você não está abandonando o controle ao caos. Você está permitindo que a sabedoria mais profunda da existência opere através de você. Aqui está algo que pode surpreendê-lo. As coisas que você mais teme perder ao se desapegar são, frequentemente, as próprias coisas que o impedem de receber o que a vida realmente quer lhe dar. Aquele relacionamento ao qual você se agarra por medo da solidão, mesmo que lhe traga infelicidade. Ao soltar seu medo da insegurança, você se abre para conexões que realmente o nutrem. Aqueles planos rígidos que você fez sobre como sua vida deveria se desenrolar. Ao liberar seu apego a eles, você permite que a vida o surpreenda com possibilidades muito mais maravilhosas do que qualquer coisa que você poderia ter planejado. Isso não significa que você para de fazer planos. Não significa que você se torna passivo sobre seus relacionamentos ou seu trabalho. Significa que você segura seus planos levemente, como quem segura um punhado de areia fina na palma da mão. Firme o suficiente para que não escorra, mas gentil o suficiente para sentir sua textura e permitir que o vento leve o que precisar. Os chineses têm um belo conceito chamado Wu Wei, que é frequentemente traduzido como ação sem esforço ou ação sem ação. Não significa não fazer nada. Significa agir em harmonia com o fluxo natural das coisas. É a diferença entre forçar uma fechadura emperrada e encontrar a chave certa que a abre suavemente. A porta se abre de qualquer maneira. Você vê oportunidades que perdeu quando estava focado apenas em seus objetivos predeterminados. Você atrai pessoas e circunstâncias que se alinham com sua verdadeira natureza, em vez de lutar por coisas que nunca foram certas para você. Mas talvez o mais importante, você descobre a paz verdadeira. Não o alívio temporário que vem de conseguir o que você quer, mas a paz profunda e inabalável que vem de saber que você está exatamente onde precisa estar, recebendo exatamente o que precisa receber a cada momento. Isso não significa que a vida se torna fácil ou que você nunca enfrenta desafios. Significa que você enfrenta os desafios de um lugar completamente diferente. Em vez de ser a vítima das circunstâncias, você se torna um participante curioso na grande dança da existência.
Problemas se tornam quebra-cabeças a resolver, em vez de desastres a evitar. Dificuldades se tornam oportunidades de crescimento em vez de evidências de que a vida está contra você. Deixe-me compartilhar algo que pode soar paradoxal. Quanto mais você se desapega, mais você realmente recebe. Mas o que você recebe é frequentemente diferente do que você pensava que queria. E essa é a beleza da coisa. A vida sabe melhor do que você o que realmente o fará feliz. Sua mente acha que sabe o que você precisa. Ela tem sua pequena lista. Mais status, um carro novo, um relacionamento perfeito, reconhecimento, segurança. E ela gasta uma energia tremenda tentando adquirir essas coisas. Mas a vida, em sua sabedoria infinita, sabe que o que você realmente precisa é se tornar o tipo de pessoa que pode receber plenamente e apreciar o que quer que venha. Quando você se desapega, você para de ficar tão focado em obter que começa a notar o que você já tem. E o que você já tem é extraordinário. Você tem a consciência, a capacidade de experienciar qualquer coisa. Você tem este momento, com todos os seus sabores e possibilidades únicas. Você tem a respiração fluindo pelo seu corpo, mantendo-o vivo sem qualquer esforço seu. Você tem sentidos que podem perceber a beleza, uma mente que pode entender e criar, um coração que pode amar. Quando você realmente vê isso, quando realmente sente a abundância que já está aqui, sua relação com o querer muda completamente. Você para de agarrar desesperadamente por mais e começa a apreciar plenamente o que é. E quando você faz isso, algo mágico acontece. Mais vem até você, mas vem como um presente, e não como algo pelo qual você lutou para obter. Pense nas pessoas com quem você mais gosta de estar. São aquelas que são constantemente carentes, sempre buscando sua atenção ou aprovação? Ou são aquelas que estão confortáveis consigo mesmas, que não parecem precisar de nada de você, que dão sua atenção e energia livremente? Obviamente é o segundo tipo. Essas pessoas são magnéticas porque aprenderam o segredo de receber ao dar, de obter ao se desapegar. Quando você para de precisar tão desesperadamente, quando se desapega do seu apego aos resultados, você se torna assim. Você se torna alguém para quem a vida gosta de dar. Porque você não está vindo de um lugar de escassez e exigência. Você está vindo de um lugar de plenitude e confiança. Aqui está outra maneira de ver isso. Imagine que você está em um banquete suntuoso, mas está tão focado em guardar os aperitivos no bolso, com medo de que acabem, que você não percebe os pratos principais incríveis que estão sendo servidos ao seu redor. Você sai do banquete sentindo-se faminto e insatisfeito, agarrado aos seus aperitivos velhos, tendo perdido o verdadeiro banquete inteiramente. É isso que a maioria de nós faz com a vida. Focamos tão intensamente em adquirir e proteger as poucas coisas que achamos que precisamos que perdemos a incrível abundância que nos é oferecida a cada momento. A arte de se desapegar é aprender a confiar que o banquete é real, que há o suficiente para todos, que você não precisa acumular nada, porque mais está sempre sendo oferecido. Mas como você realmente pratica isso? Como você aprende a se desapegar quando cada instinto grita para você se agarrar com mais força? Comece pequeno. Da próxima vez que estiver preso numa fila longa de supermercado, em vez de se irritar com a demora, pratique o desapego. Você não pode controlar a fila, mas pode controlar sua resposta a ela. Observe as pessoas. Use o tempo para descansar sua mente. Observe como a experiência se torna muito mais agradável quando você para de lutar contra o que é. Da próxima vez que alguém o criticar, em vez de se defender imediatamente, pause. Deixe a crítica existir sem precisar consertá-la ou combatê-la imediatamente. Você pode descobrir que há algo útil nela, ou pode perceber que ela diz mais sobre a outra pessoa do que sobre você. De qualquer forma, você não precisa deixar que ela perturbe sua paz. Da próxima vez que um plano seu não der certo, em vez de vê-lo como um fracasso, veja-o como a vida lhe oferecendo um caminho diferente. Talvez seja um caminho melhor. Talvez esteja lhe ensinando algo que você precisa aprender. Talvez esteja protegendo você de algo que você ainda não pode ver. Pratique manter suas opiniões com leveza. Você não precisa abandonar suas crenças.
mas pode parar de se apegar tanto a estar certo. Quando alguém discorda de você, você pode ser curioso em vez de defensivo. Pratique com suas emoções. Quando o medo surgir, não tente automaticamente se livrar dele. Deixe-o estar ali. Sinta-o completamente. Muitas vezes, quando paramos de lutar contra nossas emoções, elas se transformam por conta própria. O medo pode se tornar excitação. A raiva pode se tornar clareza. A tristeza pode se tornar compaixão. Quanto mais você pratica esses pequenos atos de desapego, mais fácil se torna liberar seu aperto nas coisas maiores. Você começa a desenvolver o que eu chamo de confiança relaxada. Você faz o seu melhor. Você faz seus planos. Você toma suas ações. E então você entrega o resultado à sabedoria maior da vida. Isso não o torna passivo ou ineficaz. Muito pelo contrário. Quando você não está desperdiçando energia com preocupação e controle, você tem muito mais energia disponível para a criatividade e produtividade reais. Quando você não está apegado a um resultado específico, pode ver múltiplas possibilidades e escolher a melhor. Quando você não está se defendendo constantemente, pode realmente ouvir o que a vida está tentando lhe dizer. Aqui está algo belo que acontece quando você aprende verdadeiramente a se desapegar. Você descobre que, de qualquer forma, você nunca esteve realmente no controle. Aquela sensação de controle que você estava lutando tanto para manter sempre foi uma ilusão. O universo esteve cuidando de você o tempo todo. Seu coração esteve batendo, seus pulmões respirando, seus cortes cicatrizando, seus alimentos sendo digeridos. Tudo sem qualquer esforço consciente da sua parte. Quando você percebe isso, quando realmente entende que está sendo apoiado por uma inteligência muito maior do que sua mente preocupada, se desapegar deixa de parecer uma queda e começa a parecer um voo. O desapego final é a percepção de que não existe um você separado para se desapegar, em primeiro lugar. Você não é uma onda tentando sobreviver no oceano. Você é o próprio oceano se expressando temporariamente como uma onda. Quando você entende isso verdadeiramente, o medo da perda se dissolve completamente porque o que o oceano pode perder? Mas mesmo que esse entendimento final pareça abstrato demais, você ainda pode praticar a arte de se desapegar de maneiras muito práticas. E ao fazer isso, você descobrirá algo maravilhoso. A vida se torna mais divertida quando você não está levando tudo tão a sério, quando você não está tentando desesperadamente controlar os resultados. Pode aproveitar o processo. Você pode apreciar as reviravoltas surpreendentes da trama. Pode rir das piadas cósmicas. Você se torna como uma criança brincando num parque, encantada com qualquer brinquedo que apareça, curiosa sobre o que acontecerá a seguir, sem se preocupar se o dia está saindo de acordo com algum plano predeterminado. E aqui está a ironia final e bela. Quanto mais você se desapega, mais descobre que já tem tudo o que procurava. Não porque você adquiriu mais coisas, mas porque você se lembrou de como ver a abundância que sempre esteve aqui. O amor que você buscava já estava em sua capacidade de amar. A segurança que você perseguia já estava em sua habilidade de encarar o que vier com presença e graça. A felicidade que você buscava já estava disponível em sua disposição de apreciar este momento, exatamente como ele é. Então eu o convido a começar hoje. Escolha alguma pequena coisa a qual você tem se agarrado com muita força. Uma preocupação, um plano, uma expectativa, uma necessidade de estar certo. E gentilmente, como abrir a mão para soltar uma borboleta, deixe ir. Não faça isso com drama ou esforço. Faça isso com a confiança silenciosa de quem sabe que o que for para vir, virá, e o que for para ir, irá. E então observe. Observe o que acontece quando você cria esse espaço. Observe como a vida corre para preenchê-lo, muitas vezes com algo mais bonito do que qualquer coisa que você poderia ter planejado. Este é o grande segredo que os sábios sussurraram através dos tempos, que você não precisa merecer o amor, ou lutar pela segurança, ou se agarrar à felicidade. Essas coisas são seu direito de nascença. Elas vêm até você naturalmente quando você para de bloqueá-las com seu medo e controle. Quanto mais você se desapega, mais a vida lhe dá.
Não como uma recompensa por bom comportamento, mas como o resultado natural de remover os obstáculos daquilo que sempre esteve tentando fluir para você. Agora então, solte. E aprenda o que significa estar verdadeira e magnificamente vivo. A água está esperando para apoiá-lo. Tudo o que você precisa fazer é parar de lutar contra ela e aprender a flutuar. Se você assistiu até aqui, se você atravessou essa jornada comigo até o fim, você não é mais apenas um espectador. Você é um sobrevivente. Você sobreviveu à ditadura da distração, à tirania da gratificação instantânea que define o nosso tempo. A maioria das pessoas já desistiu, já voltou para o conforto do controle, para o aperto familiar de suas ansiedades. Mas você ficou. E isso não é um acidente. Isso significa que, quer você perceba ou não, o processo já começou. A semente foi plantada. O seu aperto, mesmo que apenas um pouco, já começou a afrouxar. Você não pode ignorar o que ressoou aí dentro. Vivemos em um mundo obcecado em construir muros, em otimizar cada segundo, em prever cada resultado. Um mundo que nos vende a ilusão de que segurança significa se agarrar com mais força. E a provocação filosófica que eu deixo para você é esta. E se, em nossa era de controle algorítmico e ansiedade fabricada, o ato mais radicalmente subversivo, a única revolução verdadeira, não for tomar o poder, mas sim abandoná-lo? E se a sua verdadeira força não estiver no que você pode segurar, mas naquilo que você finalmente tem a coragem de soltar? Se essa mensagem ressoou em sua alma, eu o convido a um ato simbólico. Não é para mim, nem para o algoritmo. É para você. Escreva aqui nos comentários a frase: "Eu abro a mão para receber". Que isso seja o seu decreto silencioso, o momento em que você para de lutar contra o rio. E se o botão de hype aparecer para você, aperte e veja o que acontece. Você não está apenas clicando em um botão. Você está se juntando a uma resistência silenciosa. Uma comunidade que entende que a verdadeira coragem é confiar no fluxo. E para aqueles que sentem que este não é apenas um vídeo, mas o início de uma transformação, para aqueles que estão prontos para trocar o poder ilusório do controle pelo poder real da entrega, eu o convido a se tornar membro. Considere isso o seu compromisso filosófico, o seu investimento em desaprender o medo e reaprender a viver. Vá agora. Solte o que você acha que precisa, porque você não está caindo no vazio. Você está sendo recebido pela vida.